A história é comumente marcada por ideias, tendências, movimentos. Ali entre o século XIX e começo do século XX, a história foi marcada por algo que chamamos de cientificismo, um momento em que todos os estudos realizados davam grande ênfase à razão e aos trabalhos empíricos. Por isso, nesse contexto, há uma grande valorização da ciência. Essa realidade se refletiu nas relações sociais, porque os estudos fizeram com que teorias raciais avançassem. Essas teorias buscavam entender a realidade a partir de uma classificação de hierarquia racial. Brancos europeus estavam no topo da pirâmide, sendo o ideal almejado para uma sociedade civilizada, avançada e próspera. A base era composta por negros, indígenas e mestiços, que eram tidos como indesejáveis, contribuindo assim para uma política social segregacionista, uma política social de eugenia dos bem-nascidos. Essa linha de pensamento buscava criar um ideal de boa raça, evitando a miscigenação através da proibição de casamentos entre outras raças e privilegiando apenas o matrimônio entre brancos. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pesquisador e professor em formação, e sejam muito bem-vindos a mais uma dose da história. Antes de continuarmos, deixe o seu like aqui nesse vídeo se ele for útil para você e não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum outro. E vamos lá. Bem, o racismo científico teve como base as teorias de seleção natural e de evolução das espécies de Charles Darwin. Mas vale ressaltar que os estudos de Darwin não se propunham a analisar as relações humanas, mas sim a evolução das espécies como um todo. Com isso, dá para perceber que as questões referentes a uma suposta evolução racial, mais especificamente sobre a superioridade dos brancos em relação aos negros, era nada mais do que uma interpretação dos estudos de Darwin. Bem, o darwinismo social contava com o apoio de vários teóricos mesmo, criminologistas, médicos, sociólogos. Estudiosos como Arthur Gobineau, escritor francês que defendia a superioridade da raça ariana, da raça pura, quando esteve no Brasil em 1869, se referiu ao povo brasileiro como uma população toda miscigenada, com sangue viciado e que era feia de meter medo. Outro importante defensor dessa ideia foi Cesare Lombroso, um criminologista italiano que defendeu e idealizou a antropologia criminal, acreditando que o perfil de criminosos poderia ser traçado a partir do seu fenótipo, medidas do crânio, do rosto, tom de pele, e afirmava que negros e mestiços eram mais propensos ao crime. Diante desse contexto, o racismo científico, que já era amplamente difundido na Europa, ganhou outros contornos aqui no Brasil. As teorias foram utilizadas para justificar o fracasso da nação brasileira, afirmando que a nossa miséria não era culpa de uma falta de administração mais eficiente ou por toda a exploração predatória, mas sim pela miscigenação, como resultado de tudo de ruim. Assim, buscando comprovar que existiam raças e que elas eram hierarquizadas, estudiosos brasileiros continuaram desenvolvendo outras teorias no século XIX e XX, no contexto abolicionista e pós-abolicionista. O mais conhecido desses estudiosos é o Nina Rodrigues, que até hoje nomeia o Instituto Médico Legal daqui de Salvador. Ele foi professor na Faculdade de Medicina e defendia a hierarquia racial e o processo de eugenia da população brasileira. Para ele, pessoas brancas seriam superiores e a mestiçagem seria o mal da sociedade brasileira. Transferidos a partir da miscigenação, os negros seriam capazes de herdar estigmas sociais, como vícios e doenças. Com o tempo, mas não de maneira radical, o ideal de miscigenação como algo abominável foi sendo substituído, porque ele passou a ser visto como um estágio transitório para o embranquecimento da população brasileira. Essa nova concepção serviu de base
para políticas governamentais e o incentivo de imigração europeia aqui para o Brasil, de modo a criar relações interraciais e assim surgir o embranquecimento, como nos explica a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. A teoria do embranquecimento era tão bem aceita que, em 1911, João Batista de Lacerda, o então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi convidado para o primeiro Congresso Universal das Raças, que foi realizado em Londres. É importante salientar que o Brasil foi a única nação da América Latina a ser convidada. Lacerda apresentou a sua teoria sobre os mestiços, que afirmava que o embranquecimento da população brasileira poderia ser realizado em apenas um século. Isso é, em 3 gerações, a população brasileira seria majoritariamente branca, contando ainda com alguns mestiços, os indígenas, contudo, sem pessoas negras. Para fortalecer o seu argumento, utilizou a pintura A Redenção de Campo, de 1895, do espanhol Modesto Brocos, professor da Academia de Belas Artes, no Brasil. Esse quadro aí que você está vendo na tela. O que podemos ver nessa imagem? Um homem branco aparentemente satisfeito, uma mulher mestiça com um filho branco no colo, como resultado dessa relação, e uma senhora negra, que supostamente seria a avó da criança, agradecendo pela bênção de ter um neto branco. Portanto, o embranquecimento da população brasileira era visto como um projeto necessário e com prazo estipulado para que ele ocorresse. Os estudiosos tiveram suas ideias bem aceitas tanto no meio social quanto no meio acadêmico, como na Faculdade de Medicina, no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Apesar de ser considerado ciência no passado, o racismo científico nada mais é e nada mais foi do que uma falha tentativa de sujeitos segregacionistas de comprovar diferenças que biologicamente não existem. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Dose da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga nas redes sociais para conteúdo de história e ciências humanas diariamente. E até a próxima!